primeiros socorros. Primeira coisa importante que a gente precisa saber é a definição do que é primeiros socorros. Marquem aí porque pode cair no teste. Atenção, vamos para a definição do que é primeiros socorros. É o atendimento imediato que se dá a um acidentado ou portador de mal súbito antes da chegada do socorro especializado. Então perceba o seguinte, a definição de primeiros socorros é o atendimento. Não necessariamente precisa ser apenas para uma vítima acidentada. Uma pessoa também que sofre um mal súbito. Está andando na rua, um idoso está passando mal, tem uma queda de pressão, vai desmaiar, você segura ela e a coloca sentada em uma cadeira, você prestou o primeiro socorros. Bem, uma coisa importante que a gente precisa saber também no que diz respeito aos primeiros socorros é o aspecto legal do atendimento. Primeira coisa, quando você deixar de atender uma vítima, quando você participou, se envolveu ou gerou um acidente para terceiros, você tem por obrigação prestar os primeiros socorros. Se você não prestar os primeiros socorros, caracterizará omissão. Você só pode deixar de prestar os primeiros socorros ali caso você tenha risco à sua integridade física. Aí você sai do local, mas não é sair do local, ir para casa e fingir que nada aconteceu. Você sai do local, procura um agente policial mais próximo, se identifica e relata o que aconteceu. Só nesses casos. Agora, fora o risco à sua integridade física, você tem que prestar os primeiros socorros. Agora, perceba o seguinte, no que diz respeito ao aspecto de atendimento propriamente dito, nós temos a consentimento formal e consentimento implícito. Vou explicar as duas situações. Consentimento formal é quando a vítima está consciente e você pede autorização para essa vítima para que ela seja ajudada, para que você possa ter o contato com ela e tentar aplicar algum procedimento de primeiros socorros. Perceba, consentimento formal, quando a vítima autoriza você ajudá-la no atendimento. Agora, se essa vítima, por exemplo, fala, olha, não toque em mim, não mexe em mim, que eu não quero que você se aproxime de mim. Deixa aqui do jeito que eu estou aqui. Você não pode ter o contato físico com essa vítima, porque ela não está autorizando. Se você forçar uma situação, corre-se o risco de qualquer atendimento errado, você vir a responder. Então preste atenção nisso daí, tá? Eu quero lembrar também que existe o consentimento implícito. O que seria o consentimento implícito? Consentimento implícito é quando você se depara com uma vítima e essa vítima está inconsciente. E você percebe, avalia a necessidade de atender essa vítima, de prestar o socorro, sem que precise essa vítima te autorizar, porque ela está inconsciente. Então você faz esse atendimento e não precisa da prévia autorização. Até por uma questão lógica, porque ela está inconsciente. Vale lembrar que a classificação de inconsciência não é só desmaiada. Uma vítima drogada, em estado de choque, alcoolizada, também colocaremos essas pessoas dentro do grupo de inconsciência. Um bêbado na linha férrea, eu vou me matar, não sei o que, e o trem vindo, e você se aproxima dele, ele, não toque em mim, não sei o que. É considerado uma vítima inconsciente. Correto? Então, nesses casos você não precisa da autorização. Agora, olha que interessante. Se você deixar de socorrer uma vítima, é omissão. É o que nós chamamos de negligência. Se você tentar socorrer uma vítima e esse atendimento requerer um conhecimento maior do que a sua capacidade, isso daí é imperícia. E você responde das duas formas. Se você não socorrer, você responde. Se você socorrer e gerar um agravo para a vítima, você também responde. E aí o que você faz? Se eu tivesse aí, eu estaria perguntando para você, o que você faria? Você tem uma vítima e se você não socorrê-la, você responde por omissão, mas você também percebe que a situação ali é mais grave do que o seu conhecimento.
Vamos pensar, você está participando de um curso básico de primeiros socorros e você se depara ali com um trabalho de parto. Não é pegar, analisar e falar, não, acho que eu sei, aqui vou pegar a chave de fenda, o alicate e vou tirar essa criança. Vai dar errado. E aí, consequentemente, você vai responder por imperícia. Então percebam, olha a situação que você fica. O que você deve fazer? Você deve prestar o atendimento, os primeiros socorros. Mas como que você vai prestar os primeiros socorros? E aí é um ponto que as pessoas confundem. Prestar o primeiro socorro, ou primeiros socorros, não é só você pegar a vítima, colocar dentro do seu carro e levar para o hospital, não. Prestar os primeiros socorros é você isolar a área, preservar a integridade física da vítima, acessar os órgãos de emergência, se manter no local. Tudo isso, proteger o patrimônio da vítima, tudo isso é prestar os primeiros socorros. Evitar que aquela situação ali gere mais acidente ainda. Então perceba, você também está prestando os primeiros socorros sem precisar tocar na vítima. Ok? Bem, vamos lá. Existe também o que nós chamamos, que é muito importante, a biossegurança. Vejam aí a definição de biossegurança, vai estar aparecendo no seu vídeo aí a biossegurança. Eu gostaria que vocês anotassem, porque pode ser matéria de prova, né? Biossegurança, o que é a biossegurança? É o conjunto de medidas tomadas para evitar contaminação e transmissão de infecção. Volto a repetir de novo. O que é biossegurança? É o conjunto de medidas tomadas para evitar a contaminação e a transmissão de infecções. Resumidamente é o quê? Você ter cuidado em acessar essa vítima e acabar tendo contato sanguíneo com essa vítima. Encostar suas mãos no sangue da vítima, depois colocar na boca. Antigamente, a preocupação maior da gente era com a AIDS. Hoje, nós temos a hepatite, que é uma coisa muito grave. Está ainda, graças a Deus, ainda não chegou, não tem casos comprovados, mas o ebola é uma coisa também gravíssima, que o contato com o suor da vítima, você já pode contrair o ebola. Então, essas doenças essas infecções acabam sendo mais graves do que propriamente o HIV. E aí eu tenho que, como socorrista, não agir só com a emoção. Tem que ajudar, sem dúvida nenhuma. Mas tem que entender que eu preciso ter contato, o cuidado com o contato com o sangue da vítima. Então coloca um plástico na mão, se eu não tiver luva, para tentar acessar a vítima, para tentar movimentar, deslocar a vítima, se for o caso. Sempre lembrando que eu tenho que ter o cuidado com esse contato com o sangue da vítima. Não só para contrair, como para transmitir também doença para a vítima. Perfeito? Existe o chamado método START. Você está vendo aí na tela a sigla START. O que é o método START? O método START é o método utilizado para priorizar a gravidade do cenário, para priorizar o atendimento para as vítimas que se encontram no cenário. O significado da sigla START é simples triagem e rápido tratamento, porque é uma definição, é uma palavra em inglês. Então, simples triagem e rápido tratamento. Resumidamente, para que a gente entenda, se eu perguntasse para você que está me assistindo, principalmente você aí que é casado, você que tem filhos, se eu perguntasse assim, entre um atendimento da sua filha, do seu filho e a sua esposa, quem que você atenderia primeiro? Quando eu faço essa pergunta nas empresas, 99,9% fala que atenderia o filho. A mulher fala que atenderia o filho e o marido também fala que atenderia o filho. A esposa ficaria para o segundo plano e o marido também ficaria para o segundo plano. Isso é natural, né? E quando eu falo assim, entre a sua mulher ou entre o seu marido e a sua sogra ou o seu sogro, quem que você socorreria primeiro? Daí a turma é unânime. Eu socorreria a minha esposa, lógico, vou socorrer minha sogra, tal. Apesar de que teve alguns casos em empresas que o cara falou, eu socorro minha sogra, ela cozinha bem, né? Às vezes tem esse tipo de brincadeira. Agora, o que deve ser levado em conta, aí agora falando sério, na simples triagem e rápido tratamento, é a avaliação no critério de prioridade. Eu não vejo o grau de parentesco, eu não vejo a idade da vítima. Primeiro critério que eu vou analisar é a gravidade. Então, se eu tenho duas vítimas, o que acontece muitas vezes em acidente de trânsito, se eu tenho duas vítimas e uma vítima está inconsciente e a outra está consciente, quem é a prioridade? É a vítima que está inconsciente. Por quê?
mas eu não socorro aquela que está gritando, que parece que está viva. É justamente esse sentido. Porque se ela está gritando, se ela está esboçando reação, significa que os sinais vitais dela ainda estão em funcionamento. Diferente daquela vítima que se encontra inerte, sem esboçar nenhuma reação. Porque para essa vítima que está esboçando reação, para que ela vá a óbito, ela precisa fazer ainda o caminho da inconsciência para depois ir a óbito. Então percebam, eu dou preferência, prioridade para a vítima que está inconsciente, porque os sinais importantes dela, vitais, já estão debilitados, já podem não estar em funcionamento como se deve. Então por isso que eu dou prioridade à vítima inconsciente. E aí até brinco com o pessoal nos treinamentos que é o seguinte, isso vai uma regra, se você amanhã depois precisar de um socorro, finja lá que está quietinho, desmaiado, que vão atender você, porque se você ficar gritando, você vai ser o último a ser atendido, correto? Bem, outra referência também é se você tem duas vítimas inconscientes, duas vítimas desmaiadas, como que você vai proceder? Aquela que apresenta outras características adicionais, como por exemplo, hemorragia, sangramento, que são coisas fundamentais. Perfeito? Então essa é a triagem que você, socorrista, deve fazer, avaliar quando você se deparar com mais do que uma vítima. É o critério de prioridade. Vamos seguir agora. A pergunta que eu faço é: qual é a característica para ser considerado um bom socorrista? Se eu perguntasse para você, qual a característica para ser considerado um bom socorrista? Será que você que está me assistindo pode ser considerado um bom socorrista? Será que você, quando se deparar com uma vítima, você conseguirá atendê-lo corretamente? É fundamental que você tenha essas três características. Quais são? Ser calmo, rápido e eficiente. Isso é fundamental. As três características fundamentais para ser um bom socorrista é calmo, rápido e eficiente. Calmo por quê? Porque a calma é fundamental, primeiro, para você analisar se o atendimento que você vai fazer não pode gerar risco a você. É o primeiro ponto fundamental. Perceba que quando você vai fazer um atendimento, você tem que avaliar o cenário antes de acessar aquela área de risco. Porque você avaliando o cenário, você vai ver se você não vai também estar envolvido naquele ambiente no qual venha a gerar risco para você. E você acabar se tornando mais uma vítima. Quer ver onde acontece muito isso? Em praia. Você está vendo uma pessoa se afogar, por instinto, você vai querer tirar aquela pessoa da água e aí, consequentemente, você entra na água, só que você não domina a natação e as técnicas para salvar a vida. E aí o que acontece? Você acaba morrendo junto, porque você não tem habilidade para aquilo. Então você tem que considerar se é seguro para você, primeiramente, ajudar o próximo, né? Senão você vai ajudar de outra forma, acessando o socorro especializado, se mantendo no local, enfim. Perfeito? Então a calma lhe proporciona isso, condições de avaliar o local. Outra coisa também que a calma proporciona, tranquilidade para a vítima. Porque imagine você, visualize o cenário comigo. Você se depara com uma vítima, a vítima sangrando, e ela está até quieta lá, ela está com uma lesão e tal, mas ela está quieta. Daí você começa a gritar: ai, socorro, vai morrer, meu Deus do céu. Você vai passar essa insegurança para a vítima e pode gerar uma tensão maior na vítima e, consequentemente, alterar os batimentos da vítima, ela acabar desmaiando e você agravar o problema dela. Então a calma é fundamental, né? Às vezes tem pessoas que chegam no local, vê uma vítima lá, a vítima até não está tão grave, mas ela liga para a SAMU e fica: viu? Não, a coisa está feia aqui. Vai morrer, vai. Não, se vocês não chegarem em 10 minutos ele morre. E a vítima escutando tudo aquilo ali que você está falando: não, já perdeu o dedo, perdeu o braço. Então precisa ter coerência até para se comunicar com a emergência, para que a vítima não ouça o que você está dizendo, mesmo que o estado dela seja grave. Você tem que manter a calma. Outro fator fundamental
é a rapidez, a agilidade, porque só ser calmo não dá. Tem aquele cara que é tão calmo que dá até sono na gente. Então, imagine, a calma também. O cara, não, eu sou calmo, eu vou beber uma coca no bar, daqui a pouco eu volto e socorro. Não é assim não. Vale lembrar que eu fiz propaganda da Coca-Cola aí, né? Bom, então rápido é fundamental. Calmo, rápido, porque se trata de uma vítima, então você tem que pôr agilidade naquilo. E também eficiente. É fundamental que você tenha eficiência. E quando eu falo eficiência, é o conhecimento para atender o socorro. Perceba que você pode se deparar com situações no qual você não domina aquela forma de atendimento. E aí você não pode se meter a fazer coisas que você não sabe. E aí cabe aquele atendimento secundário que eu falei, que é acessar a emergência, proteger o local, proteger o patrimônio da vítima, enfim. Perfeito? Então não esqueçam, para ser um bom socorrista, calmo, rápido e eficiente. Pois bem, me deparei com a vítima, vi que é seguro chegar até o local, aí eu me aproximo da vítima. O que eu devo fazer? É o chamado ver, ouvir e sentir. O que seria o ver, ouvir e sentir? Ver, você vai analisar as condições da vítima, perguntar se tem algum familiar junto ali, porque às vezes a pessoa sempre tem aquele problema, às vezes alguém já fala para você, não, é epilepsia, ele sempre tem, né? Não, nunca aconteceu isso com ele estava bom aqui, desmaiou. Ah, ele estava comendo alguma coisa e daí caiu desmaiado. Perceba que dependendo da definição de informação que passam para você, você já pode direcionar o atendimento. Ah, a pessoa estava comendo alguma coisa e de repente desmaiou, pode ter alguma coisa, algum corpo estranho na garganta da vítima, é um tipo de procedimento que você vai fazer. Ah não, é epilepsia, ele sempre tem. Você vai atuar para situações de ataque epilético. Percebam? Então, essa avaliação é fundamental. E vamos pensar que nessa avaliação que você está fazendo na vítima, você detecta um sangramento. Olha que coisa interessante. Só o fato de você estancar o sangramento, ou seja, comprimir aquela área onde está sangrando para evitar que a pessoa perca sangue, você já salva a vida da vítima. Olha, só nesse gesto. Porque perceba o seguinte, nós temos no corpo de 4 a 6 litros de sangue. Se uma pessoa perder a partir de 20% desse total, ela já entra em estado de risco grave. Então percebam, 20%. Vamos falar de 5 litros, a pessoa perdeu 1 litro, ela já entra em estado grave, gravíssimo. E é a falha que ocorre no dia a dia. Às vezes você vê uma pessoa caída, todo mundo fala, olha, não toca na vítima, tal, porque não pode mexer, tem que esperar o atendimento especializado. Concordo, perfeitamente. Só que a vítima está perdendo sangue. E aí aquela poça de sangue vai aumentando, ninguém faz nada porque estão esperando socorro. E aí, quando chega o socorro, a perda de sangue foi superior a 20% e, infelizmente, a possibilidade de sobrevida é mínima. Então, presenciou um sangramento, não precisa nem movimentar a vítima, nada, tirar do local, só estanca o sangramento. Você pode salvar a vítima só com essa ação. Então, verificar é isso, verificar as condições da vítima. E aí nós temos o segundo passo, que é ouvir. Eu coloco o meu ouvido próximo da boca e do nariz da vítima, para ouvir algum barulho de respiração. Se tiver algum barulho de respiração, ótimo, significa que ainda ela está respirando, bom sinal. Ela ainda não foi ainda, não morreu ainda. Tá? Agora, se eu não detecto nenhuma respiração, aí eu tenho que ver se não está obstruída as vias respiratórias. Por isso que talvez seja o motivo dela não estar respirando. E aí eu olho dentro da boca da vítima para ver se não tem nada interrompendo a passagem do ar. E o terceiro momento é o sentir. Sentir o batimento da vítima. Como que eu sinto o batimento? Não é mais muito comum a gente falar pelo pulso, a pulsação, esquece. Um dos primeiros locais que fica fraco na vítima é o pulso. Então o socorrista não vê o batimento pelo pulso. Vê por uma artéria que passa no pescoço chamada carótida, ou uma artéria que passa na virilha chamada femoral. São os 2 pontos mais confiáveis e com esses 2 dedos aqui. Por que você não vê com o dedão? Porque aqui nós temos um batimento que pode confundir com o batimento da vítima. Constatado que a vítima não está tendo batimento cardíaco, partimos para massagem cardíaca. Ok? Eu fiz essas observações pelo seguinte, agora nós vamos ver alguns vídeos
que mostra um acidente de trânsito com moto, parada cardíaca e também alguma situação de ingerir corpo estranho no qual enrosca na garganta da vítima. Vamos assistir esse vídeo para fechar a parte de primeiros socorros, que é muito interessante esses vídeos feitos pelo bombeiro do Ceará. Vamos lá. Olá, eu sou o Tenente Campos do Corpo de Bombeiros e a partir de hoje estarei aqui no Barra Pesada dando dicas importantes de como agir em situações de risco que acontecem no nosso cotidiano e que muitas vezes não sabemos como nem o que fazer. É o caso de uma queda, um atropelamento, um afogamento, envenenamento ou até mesmo um simples engasgo. Nas próximas semanas vamos estar juntos dividindo essas dicas que salvam. Em uma situação de emergência, é muito comum perdermos a calma e esquecermos a nossa própria segurança. Esse é o chamado pânico e pode ser crucial para tornar você uma nova vítima. Então, em caso de acidente, mantenha seu controle emocional, detecte a presença de uma vítima grave e acione o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Enquanto aguarda socorro, procure afastar os curiosos e isolar a área para que não ocorram novas vítimas. E o mais importante, não toque no acidentado. Lembre-se que uma lesão, principalmente na coluna, poderá ser agravada se você mexer no paciente de forma errada. Se a vítima estiver consciente, ou seja, acordada, converse com ela sempre demonstrando tranquilidade. Evite que ela se movimente e informe que todas as medidas de segurança foram tomadas e que o socorro já foi acionado. Ao ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193, informe seu nome e diga o que aconteceu, principalmente o número de vítimas e a gravidade dos ferimentos. Lembre-se que o endereço deve ser informado muito detalhadamente e com ponto de referência para agilizar a chegada do socorro. Enquanto você está ao telefone passando essas informações, a viatura mais próxima já está em deslocamento. Agora, nós vamos conhecer o procedimento correto para a abordagem inicial a um acidentado. Quando a equipe chega ao local do acidente, afasta-se curiosos e familiares para fazer a primeira abordagem, sempre com controle da coluna cervical. O primeiro socorrista realiza o teste de responsividade para saber se a vítima está consciente ou não. Logo em seguida, verifica se há algum objeto impedindo a respiração da nossa vítima. Em seguida, realiza-se o procedimento ver, ouvir e sentir para verificar a existência ou não de respiração. O último procedimento consiste em verificar o pulso, se a vítima está com parada cardiorrespiratória. Hoje, nós aprendemos a como nos comportar em caso de atropelamentos. Mas para manter essa calma, essa tranquilidade, é necessário que estejamos informados. E é isso que nós vamos passar nas próximas semanas na série Dicas que Salvam. Na semana que vem, você vai saber o que fazer num caso de acidente de moto. Esse é o tipo de acidente de trânsito que mais vem fazendo vítimas no Brasil. Atualmente, somos testemunhas de uma evolução tecnológica e da economia de nossa sociedade. Basta observarmos uma grande avenida no horário de pico para percebermos que a cidade mudou. São mais veículos, são mais pessoas, sempre no movimento frenético, rumo ao progresso. Mas esta evolução tem um preço. O grande número de acidentes de trânsito que deixam centenas de mortos e feridos durante todo o ano no país. E o grande pivô são os acidentes com motocicletas, que representam grande parte das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Em uma ocorrência de acidente de moto, geralmente há presença de sangue. Nesse momento, é importante lembrar que, se nossa vítima tiver alguma doença contagiosa, o contato do seu sangue com a boca, os olhos ou até mesmo a pele desprotegida pode contaminar quem está tentando ajudar. Então, devemos sempre lembrar que o contato direto com o sangue deve ser evitado. Temos que lembrar que em qualquer ocorrência onde ocorra trauma, não devemos mover o paciente para evitar qualquer lesão na coluna.
mas em alguns casos é necessário retirar o capacete da vítima antes da chegada do socorro. Portanto, vamos aprender com o Sargento Natan e o Sargento G6 a forma correta de retirar o capacete de uma vítima de acidente de moto. O primeiro socorrista faz a estabilização da cabeça. O segundo irá abrir a viseira para ter contato visual e retirar os óculos, se houver. O segundo solta a faixa jugular, se ela estiver presa. O segundo socorrista apoia as mãos na parte de trás da cabeça e a outra mão na mandíbula. O primeiro socorrista remove o capacete, primeiro tentando alargar as laterais, depois oscilando para liberar o nariz até retirar totalmente o capacete. Durante todo o movimento, o segundo socorrista mantém a estabilização da coluna cervical. Quando acabar o procedimento, não solta a cabeça do paciente até a chegada do socorro. Todo procedimento de socorro deve ser realizado com segurança, tranquilidade e bom senso. Portanto, só realize essas manobras se for extremamente necessário. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre engasgos. Eu tenho certeza que você já presenciou ou até mesmo já sofreu um. Vamos entender como ele ocorre, como reconhecê-lo e como proceder caso nos deparemos com esse tipo de evento. Quando uma pessoa sofre engasgo, ela adota uma postura muito comum. Ela eleva as mãos ao pescoço e reage tossindo. Se essa tosse for forte, é sinal que é uma obstrução parcial e apenas essa tosse pode ser suficiente para acabar com o engasgo. Então, não interfira, estimule a tosse enquanto a pessoa suportar. Se você perceber uma tosse fraca e ineficaz, poderá ser uma obstrução total. O paciente terá uma dificuldade respiratória cada vez maior, vai ficando com a pele um tanto quanto azulada, chegando até ficar inconsciente. Se você não agir rápido, a pessoa poderá morrer. Para reverter esse quadro, demonstraremos o procedimento correto. Coloque-se em pé por trás do paciente e o envolva com seus braços. Feche o punho de uma das mãos. Localize o ponto correto, 2 dedos acima do umbigo do paciente. Coloque o seu punho nesta posição. Agarre o punho com outra mão, deixando seu corpo bem junto com o paciente. Realize compressões fortes, com movimentos para dentro e para cima. Este movimento irá promover uma pressão interna que irá expulsar o objeto que está obstruindo a respiração. Não ofereça água ou outros alimentos para a vítima engasgada. Esta manobra, realizada corretamente e sem perda de tempo, é muito eficiente e já salvou diversas vítimas. Bem, aí terminamos então o assunto de primeiros socorros. Os vídeos foi passado com a finalidade de dar mais entendimento ao atendimento de primeiros socorros, para que a gente consiga realmente ter uma visão melhor sobre primeiros socorros, mas sempre lembrando que é importante você ligar para a SAMU 192, ligar para o bombeiro 193 e também a polícia 190. São os telefones de emergências fundamentais. No caso da Polícia Rodoviária Federal, nós falamos em 191, né? Perfeito? Encerramos os primeiros socorros. Agora vamos falar sobre combate a incêndio. Bem, para que a gente possa iniciar combate a incêndio, primeiro vamos fazer uma reflexão aqui. O que é fogo? Primeira coisa importantíssima, nós temos que entender o que é fogo. Fogo é a reação química de vários elementos, né? Agora, quais são os 3 elementos que formam o fogo? Os 3 elementos que formam o fogo, nós podemos definir através desse isqueiro aqui. Perceba, para que eu defina os 3 elementos, para que eu conheça os 3 elementos que formam o fogo, no isqueiro aqui eu descubro. Perceba, aqui dentro do refil, o que nós temos? Gás. O gás é o combustível. Então, o combustível é um elemento para formar o fogo. Na atmosfera, no ambiente aqui, o que nós temos? Oxigênio.
É o segundo elemento para formar o fogo. E para iniciar a chama, só está faltando um ponto aqui. O que está faltando? O atrito, que é o calor. Aí você tem o fogo. Então, para formar o fogo, deve existir esses três elementos: combustível, oxigênio e calor. São os três elementos que formam o fogo. Haja vista que tem gente que fala que não são três elementos, são 4 elementos, o chamado tetraedro do fogo, que é a combinação desses três elementos unidos formam o fogo. Mas na verdade isso daí é um pouco alguém que não estava muito com o que fazer, acabou criando essa definição. Mas os três elementos que formam o fogo é combustível, oxigênio e calor. Perfeito? Agora, foi inventado em 1827 por um inglês chamado John Walker, fogo portátil. Hoje a gente nem dá muita bola, né? Fala grande coisa isso daqui. Mas para chegar nessa combinação aqui custou. O cara, para conseguir formar o fogo e ter o fogo portátil, o fogo no bolso, ele demorou, ele estudou muito. Porque a grande dificuldade de John Walker para inventar o fogo portátil foi entender a combinação desses elementos e fazer com que ele surja e apague quando eu quiser. E a maior dificuldade estava na manutenção da chama. Como que o John Walker descobriu isso? Primeiro, ele analisou quantos por cento de oxigênio nós tínhamos na atmosfera. E John Walker descobriu que a gente tem 20,9% de oxigênio na atmosfera. Tem gente que arredonda 21% de oxigênio. 78% de nitrogênio e o restante de outros gases. Esses outros gases é o dia que o cara come feijoada ou coisa parecida, né? Então perceba o seguinte: 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e o restante de outros gases. John Walker descobre que a atmosfera tem 21% de oxigênio. E aí ele estuda e procura saber quanto que o fogo precisa para se manter, quantos por cento de oxigênio o fogo precisa para se manter. E John Walker descobre que o fogo precisa de 16% de oxigênio para manter a chama. Isso é espetacular, porque se o fogo precisasse de 21% de oxigênio, talvez aqui, nesse momento, agora aqui, eu não teria os 21% de oxigênio. E aí, se o fogo precisasse de 21% de oxigênio, nós só teríamos a chama na parte externa, que é onde, certamente, nós temos os 21% de oxigênio. Mas a coisa é tão perfeita que não precisa de 21, apenas 16% de oxigênio. Por isso que você tem a chama em ambientes internos também. E aí, devido a essa grande porcentagem de oxigênio que existe na atmosfera, e sendo que o fogo só precisa de 16% para se manter, ele surge numa parte interna, rapidamente ele pega todo o ambiente, e se der ventilação externa para ele, aí que rapidamente ele toma conta de todo o ambiente, pela grande porcentagem de oxigênio que nós temos, correto? Agora, John Walker descobriu também que para você eliminar a chama, você tem que baixar esse nível de oxigênio para baixo de 13%. Aí você elimina a chama, mas acontece que ainda fica brasa. Por isso que existem situações no qual ocorre a extinção da chama e ali depois de algumas horas o fogo volta. Por quê? Porque você consegue abaixar esse nível de oxigênio em 13%, mas bate um vento, alimenta novamente o ambiente com mais de 16% e o fogo retorna, ficando alimentado com o combustível, o oxigênio e, logicamente, o calor. Perfeito? Então, abaixo de 13% você elimina a chama, porém ainda fica a brasa. Agora, para você extinguir totalmente o fogo, você tem que abaixar para menos de 8% de oxigênio. Aí você extingue totalmente a possibilidade da chama retornar. Perfeito? Bem, para apagar o fogo também são 3 elementos. 3 que formam e 3 que apagam. Por isso que a briga é boa. Por isso que às vezes inicia um princípio de incêndio, o bombeiro tenta apagar, demora e consegue, às vezes demora e não consegue, porque para apagar o fogo também são 3 elementos. Eu pergunto para vocês aí que estão me assistindo, quais são os 3 elementos que apagam o fogo? Teve um cara que numa empresa falou, açúcar, pinga e limão. Né? Mas não são esses 3 elementos que formam o fogo, açúcar, pinga e limão. É combustível, oxigênio e calor. E para apagar o fogo é o resfriamento, abafamento e isolamento. Resfriamento você faz com o quê? Com água. Abafamento, reduzindo o oxigênio.
e isolamento, retirando os materiais que estão alimentando o fogo. Perceba o seguinte, quando nós falamos do resfriamento, que é feito por água, nós temos uma característica no combate a incêndio que nós chamamos de água molhada. Você já ouviu falar em água molhada? Você vai sair com esse conhecimento, se você não sabe. Existe a água molhada. Quando eu pergunto, às vezes, para as pessoas o que é água molhada, muita gente fala, é água da chuva. Não. Diariamente nós mexemos com a água molhada e muitas vezes não sabemos. Vamos saber agora, vamos recordar agora. Vou dar um exemplo, vocês já vão matar o que é água molhada. Um prato sujo de gordura. Só com a água da torneira você tira a gordura do prato? Não. O que você precisa para tirar a gordura do prato? O detergente. Então, meus amigos, o detergente é uma água molhada. Porque a água molhada, a definição, é uma água com alto poder de penetração. É uma água pesada que ela tem a finalidade de misturar na água simples para penetrar no agente. No caso da gordura, né, do prato, ela vai penetrar na gordura do prato. Falando em água molhada para lavar roupa, é o sabão em pó, por exemplo, que mistura na água simples, fortalece a água e tira a sujeira da roupa. Falando no combate a incêndio, nós temos a água molhada para o combate a incêndio. É a espuma. Quando você, às vezes tem situações que você está jogando água simples no fogo, água comum, e cada vez o fogo aumentando mais. Parece que não está penetrando, não está apagando o fogo. Aí você mistura uma espécie de uma espuma no tanque, joga no foco de incêndio, essa água pesada penetra no fogo e apaga o fogo. Então, a partir de agora, quando perguntarem para vocês se vocês conhecem a água molhada, vocês vão dizer que sim, porque é uma água com alto poder de penetração. Perfeito? Lembrando que combate a incêndio está na norma regulamentadora 23, que fala tudo sobre combate a incêndio. Como, por exemplo, a altura máxima que deve existir um extintor fixado na parede de 1,60 m. Isso é obrigatório. Deve existir outros critérios, como portas, corta-fogo, no caso, dependendo do dimensionamento do ambiente, hidrantes, enfim. Tudo que diz respeito ao combate a incêndio está na norma regulamentadora 23. Vamos assistir esse vídeo aqui, que vai falar sobre as classes de incêndio, os tipos de extintores, um vídeo muito interessante. Vamos assistir. Hoje você vai aprender a diferença entre cada tipo de extintor, para que classe de incêndios eles servem e como utilizá-los. Também vai conhecer quais os cuidados que devem ser tomados para se evitar incêndios. Ô, Clóvis, mas que chique, hein? Desde quando você tem esse extintor? Desde já, acabou de chegar. Já não era sem tempo. Agora a segurança da minha banca aumentou. Que tipo é esse aí? Deixa eu ver. Esse é um extintor de água pressurizada. Ele é bom para incêndios da classe A. Classe A? Classe A? Que tipo de incêndio que é esse mesmo? Ih, já esqueceu, é? Incêndio classe A é onde queimam materiais sólidos, tipo madeira, tecido, papéis. Ah, então esse aqui tá certo. Já escolheu onde é que vai colocar? Puxa, era justamente isso que eu estava vendo agora. Onde será que eu vou colocar esse extintor? Qual será o melhor lugar para colocar o extintor? Os extintores de incêndio são aparelhos portáteis e de utilização imediata. Eles servem para combater o fogo quando ele está começando. Por isso é importante a gente sempre saber onde tem um extintor de incêndio perto da gente. Vamos só ver. Por favor, amigo, você sabe onde tem um extintor de incêndio aqui perto? Extintor de incêndio... ali, ó. Muito obrigada. Vocês repararam como ele localizou rapidamente esse extintor de incêndio aqui? Esta é uma regra básica quando se trata de instalar um extintor de incêndio. A visibilidade. Ele deve estar bem visível e num bom local. Além disso, quando necessário, ele também deve estar sinalizado para que a nossa atenção recaia sobre ele. E, finalmente, ele deve estar desobstruído. Ou seja, o acesso até ele tem que ser livre, desimpedido. Porque caso a gente tenha que usar um extintor de incêndio, com certeza vai ser numa situação de emergência. E ele só deve sair daqui em 3 situações. Primeiro, para manutenção, para reparos, recargas, revisões. Segundo, para exercícios, treinamentos e instruções. E terceiro, é claro, no caso de incêndio. Muitos incêndios poderiam ser evitados se as pessoas contassem com um extintor como esse na hora certa.
Esse extintor aí é de água, né? Isso mesmo, é de água pressurizada, como a gente costuma dizer, porque ele contém água sob pressão. E ele serve para qualquer tipo de incêndio? Bom, esse extintor é mais recomendável para incêndios de classe A, porque nesse tipo de incêndio ocorre a queima de tecido, papel, madeira e outros sólidos que deixam cinzas. Esses sólidos queimam em profundidade. O que quer dizer queimar em profundidade? Queimar em profundidade quer dizer que as chamas saem de dentro do material. Então, para apagar esse fogo, é preciso alguma coisa que penetre no material que está queimando. E pode ser um líquido que encharque o material. Pode ser água. Vamos ao laboratório. A água apaga o fogo de dois modos. Um é retirando o calor e o outro é separando o oxigênio. Porque quando você joga água fria no fogo, ela se aquece e se transforma em vapor. Esse vapor forma uma espécie de nuvem que separa o material que está queimando do oxigênio que está no ar. E como sem oxigênio não há fogo, o incêndio começa a ceder. Ainda mais que ele estava só no comecinho. Ah, entendi. Me diga uma coisa, você já aprendeu a usar o extintor? Ah, aprendi sim. Eles me explicaram lá onde eu comprei. Quer ver? Ele é carregado com 10 litros de água pressurizada, com nitrogênio ou gás carbônico. Este aqui é o gatilho. Este aqui é o pino de segurança. Este aqui é o manômetro. Esse dispositivo aqui serve para direcionar o jato. Agora, para usar, você retira a trava de segurança, aperta o gatilho e direciona o jato sempre na base da chama. E é fácil parar depois que começou a usar? Você pode estancar o jato a qualquer momento. É só soltar o gatilho. Eu só não entendo porque é que ele não serve para qualquer classe de incêndio. Não é água. O problema de se usar um extintor de água no incêndio classe B é que queima líquidos como o álcool, a gasolina, o óleo, certo? Certo. E aí o que acontece? Eu acho que eu já sei. É porque o jato do extintor, ele é muito forte e vai espalhar ainda mais os líquidos, não é? Isso mesmo, essa é uma das razões, mas tem outra. Os líquidos inflamáveis mais comuns boiam em cima da água. Então o líquido fica em cima queimando e a água embaixo não serve para nada. Aí então você tem que procurar um extintor que seja adequado, como esse aqui, ó. Ah, eu já sei. Esse aqui é um extintor de gás carbônico, né? Ele solta um jato forte de gás carbônico. O senhor já mostrou pra gente. E o gás carbônico desloca o ar, então tira o oxigênio. Aqui dentro desse tubo, o gás carbônico está sob pressão. Então, na hora em que você abre essa válvula, como a pressão ambiente é muito menor que a pressão de dentro do tubo, o líquido se transforma em gás que sai e se expande. Nessa expansão, o gás se resfria, absorve o calor e a chama se apaga. E você disse também que ele não deixa resíduos, né? Isso. E outra vantagem é que ele não é condutor de eletricidade como a água. Você quer experimentar? Para usar, você primeiro tem que tirar o selo de lacração. Este aqui, ó. Pronto. Agora, o pino de segurança. Pronto. Agora você tem que retirar o esguicho do suporte, mas muito cuidado. Você tem que segurar bem aqui no difusor, porque tanto a mangueira quanto o cilindro se resfriam rapidamente. Segura com uma das mãos. Segura. Isso. Agora você imagina o fogo e mira bem na base dele. E aciona a válvula com a outra mão. Isso. É legal. Como você sabe, existem várias classes de incêndio. Cada uma requer um tipo de extintor. Você já conhece o extintor de água pressurizada e o extintor de gás carbônico. Este aqui é um terceiro tipo de extintor, o extintor de pó químico. Do jato dele sai um pó branco que, ao entrar em contato com o fogo, se decompõe produzindo gás carbônico. Ele deve ser usado em casos de incêndio classe B, porque o pó dele abafa o fogo, produzindo uma espécie de cortina que protege o operador. No caso deste cilindro aqui, o conteúdo é 4 quilos de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, qualquer sal ácido do ácido carbônico. O bicarbonato de sódio, quando é aquecido,
se decompõe em gás carbônico e água e dá como resíduo uma substância chamada carbonato de sódio. Com o calor retirado da chama, o bicarbonato se decompõe. As três substâncias que se formam na decomposição do bicarbonato de sódio, o gás carbônico, a água e o carbonato de sódio, também ajudam a separar o ar do material que está queimando. Essas duas substâncias, o bicarbonato e o carbonato, apesar de terem a mesma aparência, são diferentes. Veja. Então, se a gente aquecer o bicarbonato, ele se transforma em carbonato. É isso aí, e eles são diferentes. Ué, mas no incêndio, com aquele calor todo, o que acontece com esse carbonato de sódio? Nada. Para decompor o carbonato de sódio, a temperatura precisa subir mais de 1.800 graus Celsius. E num incêndio, a temperatura não chega a 1.000 graus Celsius. Quer dizer então que esse carbonato de sódio não serve para apagar o fogo? O carbonato de sódio ajuda a apagar o fogo justamente porque ele é pó e cobre o material que está queimando, impedindo que ele entre em contato com o oxigênio. Como o carbonato é muito estável, não acontece nada com ele. Então esse pó químico também não conduz eletricidade? Também não. Então, quer dizer que nos incêndios de classe B, os melhores extintores são os de gás carbônico e os de pó químico. Isso mesmo, estou gostando de ver, hein? Vocês são rápidas para pegar as coisas, hein? É que eu gostei de saber essas coisas sobre os extintores de incêndio. Nunca é demais aprender a usar extintores e entender como eles funcionam. Outra coisa fundamental é conhecer bem os lugares onde estão instalados os extintores e outros equipamentos de proteção contra o fogo no seu local de trabalho ou no seu prédio. E nunca retire o lacre, etiquetas ou selos colocados no corpo dos extintores. Vivendo e aprendendo, hein? Eu sempre olhei para esses extintores achando que todos fossem iguais. Ah, e que diferença entre um e outro? Imagine só apagar um incêndio da classe B com um extintor de água. Não, o incêndio é se espalhar ainda mais. Agora eu sei qual o melhor extintor para os tipos da classe A, aqueles que queimam madeira, tecido, papel. E sei também qual é o melhor extintor para o incêndio da classe B, aqueles que queimam óleo, gasolina e outros líquidos inflamáveis. Mas, ô Clóvis, me diga uma coisa. E para os tipos da classe C, qual o melhor extintor? Vamos pensar um pouco. Bom, eu já sei que esse tipo de incêndio de classe C é causado por equipamentos elétricos, motores e chaves de luz. Se eu usar o extintor de água, vai conduzir eletricidade e pode causar curto-circuito. Mas o extintor de gás carbônico vai ser bom, porque não é condutor, não deixa resíduo e não vai danificar o aparelho. A mesma coisa vale para o extintor de pó químico e o extintor ABC. Essas são as três melhores opções. É claro que o extintor de incêndio é bastante útil e pode ajudar muito no caso de um princípio de incêndio. Mas a prevenção de incêndios não fica só por aí não. São pequenos hábitos que devem fazer parte do nosso dia a dia. Não se deve usar cestas de lixo como cinzeiro. Nem se deve deixar cigarros acesos sobre mesas, armários, prateleiras. Ou jogar ponta de cigarros pela janela. É preciso manter sempre desobstruídas as áreas de escape, evitando deixar materiais nas escadas e corredores. Não deixe equipamentos elétricos ligados após a sua utilização. Nem sobrecarregue as instalações elétricas. Agora que você já sabe muitas coisas sobre o fogo e sua natureza, você está mais consciente para tomar essas e aquelas medidas. Mas é bom ter em mente que na hora do incêndio, o importante é manter a calma e chamar o corpo de bombeiros local. Então aí, com essa projeção do vídeo, nós encerramos a parte de combate a incêndio.